Narrativas compartilhadas, tenho o prazer de continuar ouvindo o Mário Luiz Mascarenhas, contando mais um pouco a respeito do Morte e Vida Severina no Festival de Teatro Getúlio Vargas e também, né, não só Paz para o Mundo, mas também o Oráculo de Arthur Azevedo. O Paz para o Mundo, o Mário escreveu, e o Oráculo é a experiência deles também, uma peça do Arthur Azevedo. É verdade, professor, assim, acho que tudo começou com Morte e Vida Severina, como a gente, né, acho que já comentamos bastante. E aí quando a gente fez o Morte e Vida Severina, para ter esse sucesso que a gente teve, ou seja, né, o pessoal gostou bastante, a gente não ia conseguir fazer a mesma coisa, porque assim, o Morte e Vida Severina foi único, né, então assim, foi uma peça... para nossa época, para nós como jovens na época, foi muito difícil a gente fazer. Muitos atores também. Isso, era mais de 40 pessoas, né? Então a gente não ia conseguir fazer. O que eu resolvi fazer? Escrever. Eu escrevi uma peça de teatro, né? Que foi Paz para o Mundo. Na verdade foi um misto. A gente pegou o mesmo grupo que fez Morte e Vida Severina. A gente conseguiu também fazer, reunir as pessoas, e a gente decidiu junto, entre nós. A gente poderia escolher outras peças, mas a gente decidiu escrever, né? A gente queria fazer alguma coisa diferente. E aí a gente pegou algumas músicas, então era uma peça, mas muito voltada com trechos de música, né? Desde Vandré, desde, né, trechos de samba, e ficou um negócio muito legal, o texto ficou muito bonito. Aí a gente fez, né, isso foi logo no segundo ano, e aí no terceiro ano, que a gente fez o Oráculo, a gente queria diversificar um pouco, fazer uma coisa diferente, né? Aí a gente foi para uma comédia, né, aonde a gente tem o orgulho hoje de falar, né, que o nosso ator principal, na época do Oráculo, era uma comédia, né, era o Flávio, né, que hoje a gente tem um grande respeito, um grande carinho. Hoje ele é o nosso padre, né, o Padre Flávio. Ele está na paróquia de São Judas Tadeu, faz um belíssimo trabalho, e ele, sempre que ele pode, ele comenta dessa época dele. Hoje ele inclusive faz um trabalho brilhante na Santa Casa aqui em Sorocaba, e eu não tenho dúvida que ele também, com essa experiência do teatro, ele trouxe para a vida dele, não só para a vida sacerdotal que ele, né, tem hoje, mas também com esse trabalho que ele faz na Santa Casa. Quais são os outros atores que estavam lá, você lembra? Então, basicamente eram as mesmas pessoas, né? Então a gente tinha o Denis, tinha a Maria Carolina, tinha a Elvia, a Iriane, o Grilo, né? Então assim, era um monte de, né? A gente criou nesses 2, 3 anos, né, um ambiente muito gostoso entre a gente. Eu acho que vale a pena, professor, a gente fazer uma parte, né, com relação ao Oráculo, porque nessa época nós tivemos um grande amigo nosso, o Jair Salim. O Jair Salim, ele não gostava de atuar, mas ele gostava muito, tanto no Morte e Vida Severina como no Paz para o Mundo, de ajudar nos bastidores. Então, desde as questões de iluminação, som, carregar cenário, ele sempre gostava. Aí chegou no Oráculo, a gente, né, a gente via que ele gostava um pouco, aí ele topou o desafio, né? Aí a ideia, né, seria, né, ele ficar como um ator mesmo, e aí eu queria ficar só na direção. Nas outras peças, eu fazia a direção e atuava. Mas eu assim falei, não, dessa vez eu quero, até porque já era no terceiro colegial, né? Aquelas coisas lá de ir para a faculdade, meus pais nunca gostavam, né? Meus pais, aliás, eu fiz o teatro meio que a contragosto deles, o senhor sabe disso, né? Hoje até entendo um pouco, mas acho que aquela vontade de querer estar no palco, de estar com as pessoas, né, fez com que eu tivesse, assim, alguns problemas familiares até com meu pai e com a minha mãe, mas que graças a Deus foram superados. Mas essa vontade de estar no palco junto com eles sempre fez eu olhar para frente. E aí nessa época o Jair, grande amigo nosso, decidiu atuar.
Eu falei, pô, legal, tinha o Jair, tinha o Denis, né, que na verdade fez uma atuação brilhante no Morte e Vida Severina. Ele praticamente leva a peça inteira na época, e era textos pesados, ele decorou com uma facilidade. Esse é o Denis. Isso, mas a gente também atuou junto, tanto no Passe para o Mundo como no Oráculo. Só que no Oráculo era uma peça curta, né? Eu falei, não, deixa eu ficar de fora. E o Jair foi para a peça. Aí ensaiamos, tá tudo pronto, né? Já com data para estrear no festival, figurino, sapato, tudo. E o Oráculo era uma comédia, mas era uma comédia mais antiga. Então os móveis a gente procurou mais antigo, as roupas, né? O sapato era tudo diferente. E a gente conseguiu. E aí, né, eu acho que são coisas da vida, né? São fases que a gente precisa, né, passar. E aí o Jair Salim veio sofrer um assalto na casa dele, né? E aí uma coisa que a gente leva hoje, né, para as nossas vidas, né? Ele assaltaram a casa dele, né, na rua Pombal Ruggeri. E para ele, na hora dos dois irem embora lá, eles queriam levar o carro e queriam levar a mãe dele, a dona Nadir Salim. E ele falou, não, você pode levar todo mundo, pode levar o carro, pode levar... mas a minha mãe não sai daqui. Eu vou no lugar da minha mãe. Então, na verdade, o Jair se colocou à frente, né, porque os bandidos queriam levar, né, a mãe dele. E, né, tragicamente aqui na Cruz de Ferro, né, teve um acidente, eram adolescentes, né, eu não sei, na época eu não me lembro, mas eram dois adolescentes, dois assim... Um deles estava dirigindo. Um deles estava dirigindo. Não sabia dirigir. Não sabia dirigir, provavelmente, e ali na Cruz de Ferro teve um acidente ali, ele veio, não veio falecer no local, mas a gente ficou em vigília, né, no Hospital Santa Lucinda, né, eu nunca... Foi lá e na escola também, né? Na escola todos estavam em silêncio na sala de aula. Foi muito difícil dar aulas naqueles dias. Daí vocês ficaram então em vigília no Santa Lucinda. A gente ficou em vigília por uma semana. E claro que a gente sabia da gravidade do problema, né? A gente sabia de tudo que estava acontecendo, mas não só, a gente tinha uma força muito junta entre a gente. Inspira, respira devagar, respira devagar, faz parte. Eu lembro que era muito difícil dar aula nesses dias. Eu chegava em sala, nós sempre tínhamos que ficar em silêncio no começo, as pessoas davam as mãos, faziam a prece, Sim. Todos rezando para que ele voltasse, né? E aí, professor, assim, a gente tinha uma opção. A gente parava, né? Parava com o Oráculo, parava com o teatro, porque não fazia mais graça, não fazia porque era ele e o Denis, né? Ele, o Denis, a Ana Mena e o padre Flávio, na verdade o Flávio, né? Que hoje é o padre Flávio. Eram eles que encenavam, e aí não tinha mais graça, perdeu a graça, né? Daí depois de uma semana ele veio a falecer. Tanto é que o festival ficou, tinha prazo para fazer, né? Para fazer as peças, para fazer os ensaios. Aí até a professora Sônia, acho que você também, a gente esticou um pouco, porque não tinha clima, nem só o nosso grupo, mas também os outros grupos. Mas eu acho que tá aí a beleza. E daí a dona Nadir Salim, que é a mãe dele, que sempre estava nos ensaios, acompanhava bastante, né? Sim. Muito presente, uma mãe maravilhosa.
Todos amavam a Nadir, né, e amam até hoje. Ela veio e falou para mim: eu quero ver essa peça, mesmo sem o meu filho, porque eu sei que nessa peça, quem estiver e quem gostar dele, eu quero ver a continuidade. Isso pra gente me marcou muito. Eu assumi o lugar dele. Foi muito difícil, foi muito complicado, mas a gente precisava dar uma resposta para os nossos sentimentos. São sentimentos que, depois de 20, 30 anos, a gente ainda sente ele muito presente, e a gente precisava dar uma resposta, não só para os pais, né, que sempre estavam acompanhando a gente, mas para a gente mesmo. A gente precisava disso, a gente precisava ir para frente, a gente precisava seguir, porque eu não tenho dúvida que se ele tivesse, se fosse ao contrário, ele faria a mesma coisa. Então foi muito difícil a gente subir, a gente continuar, a gente pegar as falas que ele fazia com o Denis e colocar a gente junto, né? Mas é por ele que a gente fez a peça, né? Continuou, deu continuidade, e fizemos até uma, a gente nem esperava, fizemos uma apresentação. Aí nessa época tivemos que ir lá para o Teatro do SESI, e aí a gente foi convidado para fazer uma apresentação do Oráculo no Teatro Municipal, né? Então a gente saiu do ambiente da escola, né? E a gente foi lá pro Teatro do SESI, então foi uma coisa bem legal. Mas a gente tem isso até hoje, né? A gente tem essa certeza, né, que o teatro, que a nossa educação é uma educação transformadora, né? Eu acho que não só esse sentimento que a gente tem, né, pelos nossos professores, pelos nossos amigos, mas esse fato em particular que mexeu muito com a gente, e a gente ainda muito jovem, 18, 19 anos na época, né? Fez a gente reerguer, né? Reerguer. A gente fez o Oráculo, fizemos 3 apresentações, não só pelo Jair, né? Porque realmente ele está presente até hoje, a gente tem grandes lembranças, mas pelos pais, né? Pelos pais que, né, a gente tem uma adoração muito grande. Seu Jair também faleceu já, Dona Nadir, né, tá viva, graças a Deus. Mas eu acho que esse momento foi muito marcante. Foi marcante não só para o nosso grupo, mas foi marcante para o Getúlio, né? Hoje eu encontro com a ex-diretora, com a Sônia, a gente encontra com o Carlinhos, com o Carlos Camargo Costa, e a gente lembra desse fato. Mas isso eu acho que essa coisa transformadora, né? Eu acho que essa garra que a gente tinha falou mais alto, né? Então eu acho que essa experiência da morte e vida severina, né? Se você pegar esses 3 anos, porque a gente ficou junto, essa morte e vida severina, essa paz para o mundo e essa alegria de uma comédia. Imagine, garotos que a gente não tinha, imagine fazer uma comédia naquela época, era uma coisa impensável, né? Mas eu acho que esses 3 anos, morte e vida severina, paz para o mundo, finalizar com uma comédia, com esse evento do Jair, e a gente ter que se reerguer, eu acho que nós como jovens, né, hoje não tão jovem, eu estou com 51 anos, mas eu procuro passar isso para os meus filhos. Errar com certeza, né, temos que errar bastante, mas se erguer. Eu acho que nas dificuldades, né, que cada um de nós, todo mundo passa, né, muitas dificuldades, mas esse foi um exemplo de superação, né, porque eu lembro, né, que eu tinha que já estava tudo, faltava uma semana, né, para acontecer o festival, quando ele faleceu. Eu usei o mesmo sapato dele, né? Então assim, usar o sapato do Jair é uma coisa, eu com 18, 19, era uma coisa muito maluca, e você ter que entrar, você ter que olhar para aquelas pessoas, né, e saber que o Jair não estava fisicamente,
mas ele estava presente em cada cena, em cada olhar, em cada gesto, porque a gente conviveu, né? A gente conseguiu ainda ter um tempo, e isso foi uma coisa muito, muito marcante, né? Então eu acho que são esses pequenos exemplos, né, que através do festival, através do senhor, dessa, né, brilhante ideia de ter os festivais, isso é um pequeno exemplo que eu acredito que outras pessoas que participaram desse momento, não só o nosso grupo, né, mas outros grupos, cada um tem a sua particularidade. Eu lembro muito que nós concorremos na época do Oráculo com Esperando Godot, né? O Zezinho hoje, que, né, se tornou aí um dos melhores diretores de teatro, o Oráculo estava disputando com Esperando Godot. É uma coisa assim, né? O Esperando Godot é uma coisa que naquela época, professor, era assim, a gente ficava olhando aquele negócio lá, era surreal. O Morte e Vida Severina foi legal, foi, a gente ganhou todos os prêmios, a gente ganhou, beleza. Mas não tinha muita coisa, era muito mais a interpretação. O Esperando Godot, professor, o Zezinho, era uma coisa que naquela época ninguém imaginava que eles iriam fazer aquilo. É uma coisa surreal, sabe assim, acho que o Zezinho, já mudando um pouco, mas acho que o Zezinho nasceu para isso, né? Então eu lembro muito da Mônica, né? Então nós vamos dar uma pequena pausa para daí você contar isso daí, um pouco mais dessa questão do como que você viu Esperando Godot e mais algumas coisas que iremos ouvir você falando. Tá bom? Ok, obrigado. Então, uma pequena pausa e depois nós finalizamos com o Mário falando sobre o Esperando Godot e o fechamento da fala dele. Até já.